Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vou gravar esse vídeo aqui para falar coisas que mudaram em mim depois que eu fiz 40 anos. Primeiro que eu ainda não me sinto com 40 anos. Eu sinto assim que a minha geração é uma geração que mantém um pouco mais essa carinha de criança, vamos dizer assim. Ai, gente, eu tenho várias histórias a respeito de carinha de criança, depois eu conto pra vocês. Enfim, até de paciente que saiu do consultório dizendo: eu não vou ser consultada por você, você não vai ser minha psicóloga porque você tem uma cara de criança. Enfim, já aconteceu. Bom, mas o que mudou em mim? Eu me percebi, antes dos 40 anos, fazendo uma busca muito interna, assim, de como é que tava o meu coração, de como é que eu estava levando a vida, como é que estavam os meus relacionamentos. Então eu já comecei um processo reflexivo antes dos 40 anos. Pra quem, né, me conhece muito de perto sabe que eu sou assim, né, que eu gosto de refletir, de ir para um lugar profundo, de entender as coisas. E isso já começou. Então eu comecei a notar que os meus relacionamentos estavam muito pautados no desejo, mas assim, não no desejo, mas naquilo que o outro, na expectativa do outro. Então, o que o outro quer? E eu fiquei por muitos anos, né, nessa mentalidade, nesse pensamento de que eu tinha que atender a expectativa do outro. Só que muitas vezes existia uma guerra interna comigo mesma, nesse tipo, eu não vou atender o desejo do outro, não vou atender a expectativa do outro, mas ao mesmo tempo eu preciso atender essa expectativa, enfim. Eu sempre vivi muito esse conflito, mas eu percebi que nesse último ano eu fui aquietando o meu coração. Eu passei por conflitos um pouco mais sérios e profundos, né, conflitos interpessoais, e isso foi me trazendo uma paz de que os conflitos eles vão existir e de que eu não consigo atender a expectativa do outro a meu respeito. Eu sempre fui uma pessoa muito mais verdadeira, muito mais espontânea, e essa questão de atender a expectativa do outro me freava muito, me trazia muito medo, assim, eu não posso ser assim porque isso vai ferir alguém, ou isso, se eu falar isso, se eu postar isso, se eu pregar sobre isso, isso vai ferir alguém. E é claro que falar tudo que vem na nossa cabeça também não é algo que eu quero, né, que é um comportamento saudável. Por quê? Né, nesses 40 anos a gente começa a refletir que nem tudo que a gente pensa a gente precisa falar. Tem coisas que a gente precisa realmente ponderar. Então não é o fato de eu ser verdadeira, espontânea que, né, eu tenho que fazer e falar tudo o que eu penso. Mas eu preciso ser mais honesta comigo mesma, né? E essa honestidade, ela precisa acontecer primeiro dentro de mim. Eu preciso ser verdadeira comigo mesma, organizar essa verdade dentro de mim pra, né, pensar como é que eu vou externalizar isso. Então isso foi algo muito importante. Eu comecei a reconhecer essa expectativa a respeito do outro, de como que eu posso suprir, como que eu não posso, de que maneira que isso depende de mim. Trazendo isso para a prática. Eu perguntava mais, eu observava mais as pessoas, mas também me observava, no sentido assim, nossa, uma pessoa veio na minha casa, às vezes a pessoa vinha na minha casa e eu queria fazer de tudo para agradar essa pessoa, para essa pessoa se sentir bem. Mas eu comecei a pensar assim, eu também quero me sentir bem na minha casa. Então essa pessoa, ela vem, né, ela vai estar aqui nesse ambiente, mas eu também quero me sentir bem com essa pessoa. Então o que é importante para mim? E eu comecei a incluir isso de uma maneira mais intencional. Aquilo que era importante para mim, como eu me sentiria bem, quem são as pessoas que eu me sinto bem, que eu sinto bem recebendo na minha casa. Às vezes ficava naquela coisa assim, eu tenho que fazer, eu tenho que receber, né? Então, sim, isso amadureceu muito. Foi um processo, assim, hoje eu percebo que amadureceu muito, né? Nesse último ano, enfim, agora que eu fiz 40 anos, então foi muito legal. Uma outra coisa que eu percebi, a capacidade de lidar com críticas. Eu sempre me fechei muito para as críticas, não no sentido de que eu não ouvia, eu ouvia muitas críticas. E era tão ouvir muito que eu acabava fazendo o quê? Me culpava, sempre me colocava para baixo, assim.
todas as vezes que tinha uma crítica, eu nunca filtrava se aquilo era sobre o outro, por que aquilo estava acontecendo. Eu pegava aquela crítica, né? Meu marido uma vez me falou isso, o Thiago falou assim, você parece que pega essa flecha, às vezes a pessoa só lançou essa flecha no ar, você pega essa flecha no ar e já crava no seu coração, trazendo que dizendo que é pra você. Então, assim, isso melhorou muito, gente, melhorou muito mesmo. Então, a crítica vem, eu não vou trazer pro meu coração. Assim, isso não é sobre mim, ou se for sobre mim, como que eu vou filtrar isso? Porque muitas vezes é sobre a pessoa, sobre a expectativa da pessoa, né? O que a pessoa pensa a meu respeito. Então, assim, isso melhorou muito de escutar, de ponderar, de entender como que eu posso lidar com isso de uma maneira mais tranquila, não me fechar. Eu criava muitos muros, afastamentos, né? Eu sei que tem pessoas que sim, a gente precisa manter um relacionamento afastado, mas eu percebi essa mudança em mim, né? No sentido de é sobre o outro. Nem tudo que o outro fala eu tenho que acolher, eu tenho que trazer pro meu coração. E antes de deixar cair no meu coração, eu preciso avaliar, né? Preciso avaliar, preciso orar, preciso ponderar, preciso conversar. Então, o Thiago e eu, a gente tem uma relação muito boa, assim, de conversa, de diálogo, porque eu sempre levo pra ele as coisas que eu tô pensando e tal, e a gente acaba refletindo juntos e, enfim, chegando em algumas conclusões. Esse foi o segundo ponto. Deixa eu ver. Ai, gente, esse é um ponto, assim, que tem feito muita diferença na minha vida. Ter mais foco, mais disciplina, amar uma rotina mais estruturada, amar dormir cedo, né? Assim, de descansar e acordar cedo, acordar bem. Isso tem sido... Ainda estou nesse processo, né? Algo que eu não me orgulho disso e que é uma coisa muito ruim pra mim é o fato da ansiedade me gerar uma procrastinação. Então, assim, eu tô com medo de enfrentar aquilo, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu não sou capaz, então aí eu vou protelando, deixando pra depois vira uma bola de neve e isso, assim, me gera muita ansiedade. Então, eu tenho sido bem intencional nisso, ter mais foco, mais disciplina, estruturar melhor a minha rotina, anotar com mais frequência. E algo que eu tenho percebido, né, que o menos é melhor a gente organizar menos do que ter muita coisa para fazer, né? E eu tô estruturando bem as coisas. Eu tenho bastante demanda, mas eu tô estruturando melhor. Tal horário, aí eu dou umas pausas de descanso. Essa meia horinha aqui, essa uma horinha aqui, eu vou assistir um episódio de série, vou relaxar, vou ficar com os meus filhos. Então, assim, eu vou nesse momento ficar com os meus filhos, eu vou estar presente ali, depois eu faço as outras coisas, né? Quem me acompanha no Instagram sabe ali da minha rotina com as crianças e com os atendimentos, com as questões da igreja, o tempo em família. Eu realmente fechei um dia da semana para o descanso, que é o sábado, então eu não trabalho mesmo, não marco nada, enfim. Então, o sábado é o dia do descanso. Isso tem me ajudado muito. Eu percebi essas mudanças conforme eu for notando algumas outras mudanças após esses 40 anos, ou antes dos 40, que eu comecei a já refletir. Eu acredito que fazer o curso, eu tenho feito a escola da Bethel, a escola do sobrenatural, que trabalha muito essa questão da identidade, né? Enfim, e nessa fase que eu tô muito mais madura, me ajudou muito, né? Mas claro que tem o meu processo, né? As minhas escolhas, as minhas decisões diárias. Então, é isso. Eu espero que esse vídeo, seja um momento assim pra gente se conectar mesmo, para que vocês também possam me dizer se vocês têm percebido mudanças ao chegar aos 40 anos, como é que tá. E que isso possa gerar mais conexão aqui entre nós e que a gente possa realmente ter não só vídeos de conteúdos, de conhecimento, mas também, vídeos aqui sobre mim, que eu acredito que pode trazer muito mais conexão, enfim. É esse momento, assim, tipo, essa sou eu e é isso que eu quero fazer. E é isso que eu vou fazer, não vou procrastinar, vou fazer, não precisa ser perfeito, mas eu vou fazer. E é isso, gente. Deixa aqui nos comentários aquilo que você achou, aquilo que,
você pensou, aquilo que no vídeo ativou em você, que eu quero muito saber, tá bom? Um grande beijo, tchau!